Oi, pessoal! Estamos aqui hoje representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo. Estamos reunidos para falar de uma data muito importante, a erradicação do trabalho infantil, dia 12 de junho. E para isso, estamos reunidos hoje aqui com o CREAS, sendo representado pela Saraí, e também com a Louise, do Conselho Tutelar do nosso município. E teremos também uma apresentação incrível com os alunos do SEACA, no qual vamos trazer de forma lúdica, mas também muito pontual e com muita informação e conhecimento, um assunto tão importante como esse. Então vem com a gente que vai ter muita coisa bacana nesse vídeo. Então, sabemos que o trabalho infantil ainda é presente na nossa sociedade de forma muitas vezes velada, e nada melhor do que ter as especialistas do CREAS e do Conselho Tutelar para conversar com a gente, né, e trazer relatos reais de como está isso hoje no dia a dia e por que ainda é importante termos uma data que represente essa erradicação. Então, Louise, compartilha com a gente um pouquinho como identificar o trabalho infantil, porque muitas pessoas ainda acreditam que isso não precisa mais, que não existe mais. Então, conta um pouquinho pela tua visão, pela tua experiência, pelos relatos do Conselho Tutelar, como isso chega para vocês? Oi, tudo bem? Como a Daphna já me apresentou, trabalho no Conselho Tutelar, represento aqui as 5 conselheiras do município. Erradicar o trabalho infantil, né? A gente precisa usar essa palavra de erradicação porque seria o sonho de toda a rede de proteção. Erradicar, acabar com o trabalho infantil. Mas o trabalho infantil, por si só, ele é bastante difícil de identificar. Até porque nós temos muitos mitos em volta do trabalho infantil, né? Aquela criança, aquele adolescente que ajuda em casa, que infelizmente no senso comum acaba ficando como trabalho infantil e a gente sabe que não é isso que configura. Mas, por exemplo, uma criança que toma conta dos irmãos e da casa e do almoço, isso configura um trabalho infantil. Esse trabalho infantil doméstico, ele é muito difícil de identificar e muitas vezes velado, muito difícil de entrar dentro da família e conseguir identificá-lo. Mas sempre que conseguimos, né, a gente tenta atuar de uma forma que esse trabalho seja cessado. Em relação ao tipo mais comum de trabalho infantil, a gente pode citar crianças trabalhando em borracharia, posto de gasolina, lavação, né, sinaleira nas grandes cidades, se vê bastante, né? Então, cada realidade, cada município tem a sua realidade dentro do trabalho infantil, mas, porém, todo, né, o intuito do dia 12 de junho é fazer a erradicação, é acabar, né? Seria o sonho que nenhuma criança precisasse trabalhar, né? E sim brincar, se divertir. Então, esse é o grande desafio, né, dos serviços e dos órgãos que trabalham para erradicação do trabalho infantil. Porque enquanto essa criança está lá trabalhando, né, cuidando da família, fazendo o alimento, né, sendo responsável por um lar, ela está se privando da educação, da cultura, do lazer, que são elementos essenciais para o desenvolvimento humano, psicossocial, emocional, né, Louise? Sim, é bem importante a gente salientar que a legislação vigente, que hoje seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, ela já coloca essa responsabilidade do trabalho para a família, para o pai, para a mãe, para o responsável legal. Então, infelizmente, a gente acaba justificando muitas vezes o trabalho infantil, principalmente para o adolescente, porque é importante salientar para quem está nos ouvindo que o nome trabalho infantil, óbvio que a criança, ela não pode trabalhar de nenhuma forma, né? E o adolescente até 14 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, trabalhar o trabalho infantil é muito difícil justamente porque ele tem uma justificativa muitas vezes lá na adolescência, né, Sara? Por exemplo, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, do que estar usando droga. Exato. É melhor estar trabalhando do que estar tempo ocioso. E criança não tem tempo ocioso, adolescente não tem tempo ocioso, ele tem tempo livre. A grande questão também, Luiz, nós enquanto sociedade, enquanto técnicos, enquanto rede de proteção, até como forma desse objetivo desse vídeo, é também tentar romper a questão cultural da questão do trabalho infantil, né? Entendendo-se que muitas vezes que o pensamento de muitas pessoas é de que a criança deve trabalhar, né? Tem que trabalhar para auxiliar em casa, e não é bem isso, né? A questão da criança e adolescente é a questão de direitos, ela tem que estar inserida, ela tem que estar brincando, né? Ela tem que estar na escola, né? Se desenvolvendo. Se divertindo. E todas as crianças, né? Todas, a gente não pode justificar. A todos, não tem classe social. Não posso justificar o trabalho infantil para o filho de alguns
né? E para os Sim. filhos de outro, eles podem ir para o balé, eles podem ir para aula de informática, né? Porque todas as crianças têm esse direito, né? Todas as E, crianças. infelizmente, é uma realidade perversa, né, do Brasil, da questão do trabalho infantil, na grande maioria ser de meninos e meninas pobres e de famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso não se justifica. E muitas pessoas, é importante, a gente está conseguindo, né, alcançar o maior número de pessoas, porque as pessoas não denunciam, justamente porque acham assim, ele está ajudando o pai e a mãe. Então, né? Antes de estar nessa condição do que Do que estar ocioso na rua. Só que o grande problema ainda do trabalho infantil, além de ele tirar o lazer, que já é um grande problema, que a criança tenha que brincar, né? O adolescente tenha que ter tempo livre mesmo, Não, né? Mas o grande problema, Daphna, é que a primeira coisa que a criança que vai trabalhar, ela vai acabar refletindo na escola. Com O certeza. rendimento escolar já diminui, o cansaço. Porque não tem maturidade mental, né, nem Exatamente. física para aguentar uma jornada que um adulto tem. Fora as condições de risco, Sim. que normalmente, por ser um trabalho que não é legalizado, que a criança está na informalidade, o risco que está trazendo, não só a questão do desenvolvimento emocional, O físico, mas né? principalmente o físico também. físico. Que qualquer situação que aconteça com ela nesse momento, alguma situação de perigo, de risco, né, de acidente, ela vai levar para o resto da vida dela. Exato. Né? São consequências para o Sim, resto ela da pode vida ter dela. uma lesão grave, né, irreversível. Muitos casos de intoxicação, né, porque a criança ela não tem preparo para lidar com produtos químicos, por exemplo, né? E aí é que eu acho que vem o grande objetivo, né? Por isso que existe uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela é governamental e não governamental. Então, como que a gente combate o trabalho infantil? Trazendo as crianças, né, para projetos como o do SEACA, que oferecem diversas atividades contraturno, tanto atividade educacional, de cultura, de arte, de reforço escolar, como o próprio Parque Ambiental aqui na nossa cidade, que oferece as oficinas de dança, de teatro, de música. É nesses ambientes que as crianças devem estar inseridas, né? E da mesma forma, o CREAS. Né? O CREAS existe o serviço especializado que atende essas situações, que tenta também combater a erradicação, além do trabalho de orientação, que é o nosso objetivo, do CREAS com os Quais os profissionais. projetos que o CREAS traz? São os serviços, né? Quais os serviços? O CREAS oferece o serviço de proteção e atendimento especializado a essas crianças, né? Além de outras situações, mas também faz o acompanhamento da família com o intuito de justamente de romper, né, com essa violação de direito que o trabalho infantil acarreta na vida dessa criança. E vocês direcionam essas famílias, por exemplo, quando tem uma identificação, vocês direcionam, talvez tenha atividade no SEACA, ou na organização A, ou B, ou o próprio município tem uma atividade. Como que vocês fazem esses direcionamentos? Para onde é direcionado? Nós, enquanto CREAS, eu acho que o objetivo de muitas entidades é o trabalho em rede. Né? Nenhuma entidade, seja ela governamental ou não governamental, não consegue atuar sozinha, não consegue trabalhar em ilha. Né? Por mais que se tenha oferta de serviço no CREAS, o CREAS faz o atendimento, faz a orientação com os nossos profissionais, seja ele de psicologia e do assistente do serviço social, mas a gente precisa e necessita encaminhar a família, a criança, principalmente a criança e adolescente, para outras entidades, para outros serviços que a rede oferta algum tipo de serviço que possa inserir essa criança e esse adolescente. Sara, acho que eu posso até complementar, porque o que fica, né, para quem vai assistir o vídeo e não sabe que tem essa rede, né? O que a Sara está querendo dizer com essa rede de proteção que precisa estar atuante. Falar um pouquinho dela, né? O Conselho Tutelar, quando ele faz a abordagem do trabalho infantil e que ele vai tirar realmente aquela criança daquela condição, juntamente até com os técnicos do CREAS,
não é simplesmente pelo fato de que aquela criança não pode estar trabalhando e pronto, ela vai para casa e não vai mais voltar para o trabalho. Tem todo um trabalho social feito com a família, que daí quem vai fazer é o CRAS, é o CREAS, né? Eles vão encaminhar para os serviços que a nossa rede dispõe, que é o SEACA. O SEACA é um grande parceiro no combate ao trabalho infantil, porque a gente sabe que ele acontece muitas vezes no contraturno escolar. Então, quando a criança está na escola, no outro período está trabalhando, então ao invés de estar trabalhando, está no SEACA, né? Ou ele vem para fazer uma atividade no parque, né? Então, essa rede de apoio que a Sara se refere é que é o grande carro-chefe assim, do trabalho infantil para erradicar mesmo, né? Porque não teria graça o Conselho Tutelar ir lá, denunciar para o Ministério do Trabalho, o Ministério vai lá, é muito fácil, aplica uma multa para a empresa, mas o problema da família não se resolveu, porque ele precisa daquela criança para trabalhar. Então, nós temos que tirar ela do trabalho, mas a gente tem que fazer um trabalho também com a família, isso quem faz é o CREAS, para que a família entenda, porque é cultural. Bem como a Sara falou. E a gente tem um dado bem importante para trazer para os ouvintes, né? Apesar de Santa Catarina ser um estado de ponta, um estado referência em muitas coisas no Brasil, ele é o 4º estado do país em trabalho infantil. Uau! Imagine, de 27 estados, nós somos o 4º. Então, esse número nos envergonha. Altíssimo. É altíssimo e tem tudo a ver com a cultura do nosso estado, que é uma cultura europeia e de trabalho, de força de mão de obra. Então, justifica culturalmente aquela criança trabalhar, porque sempre foi assim, porque eu trabalhei na roça, Exato. porque, né? E por isso que a Saraí fala, né, que trabalhar essa questão da cultura É muito do importante. trabalho infantil, realmente é algo que Mudar a cultura. vai um tempo. Vai. Então essa data ela vai se permear por muitos anos aí até a gente sair desse lugar. O que a gente tem que pensar também que hoje nós nos encontramos em situação de pandemia. Bem lembrado, então, Sara. os agravamentos socioeconômicos das nossas famílias é algo preocupante que muitas vezes, né, tem se justificado o aumento do trabalho infantil no nosso estado. Devido ao empobrecimento das famílias. Né? Devido ao empobrecimento das famílias. E daí mesmo que o trabalho da rede, o nosso trabalho enquanto defesa, o trabalho do CMDCA é muito importante. Os agentes estarem unidos, né? Então agora a gente vai assistir ao resultado, que é assistir esses alunos que vão falar sobre o trabalho infantil, né? Vamos assistir eles então? Vamos assistir. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, piano, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia.
Ai, gente, de aquecer o coração assistir essas crianças, né, trazendo um assunto tão lindo e principalmente ver o resultado do que o SEACA tem feito na vida dessas crianças. E para finalizar, eu acho que algo muito importante é a gente deixar os nossos canais de comunicação. Agradecer imensamente o trabalho dessa rede, da Louise, da Saraí, que estão há anos, eu conheço elas há anos, né? Acompanho o trabalho da Rosa, que é representante do SEACA. Então eu tenho muita honra e fico muito feliz de estar aqui mediando essas pessoas que trabalham há muito tempo nessa rede. E eu gostaria muito que deixasse todos os contatos de combate, de erradicação, de denúncia, que eu acho que esse é um momento muito importante. Primeiramente, né, para finalizar essa nossa participação, agradecer, o Conselho Tutelar agradece essa oportunidade, parabenizar o CMDC Apelação, que não é sempre que nós temos ações, né, para combate ao trabalho infantil, isso é muito bom, muito grandioso, e dizer que os canais de denúncia, eles têm de várias formas, né, de pronto, se você vê uma criança em trabalho, em situação de trabalho infantil, pode denunciar para a polícia, se for mais fácil, 190, pode ligar diretamente na sede do Conselho, através do 3623-1746. Pode denunciar por Disque 100, só ligar Disque 100, fazer uma denúncia. Essa denúncia vai chegar ao Conselho Tutelar, vai chegar à promotoria. Temos a própria promotoria do Estado, que você pode pegar o telefone também, né, através dos canais de comunicação da promotoria. Tem o CREAS, que também recebe essa denúncia diretamente no CREAS. Então, você pode usar vários meios, né, de comunicação e denúncia. Vai ficar tudo aqui embaixo no vídeo para vocês anotarem e registrarem aí. É muito importante, né? Não sermos omissos. Quando vemos, é uma responsabilidade nossa proteger e defender a criança e adolescente. Somos responsáveis por isso. Agradecer à Dafne, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a nossa parceira de sempre, o Conselho Tutelar. Estou aqui representando a Secretaria de Assistência Social e da Habitação da Prefeitura e agradecer esse convite. E de toda forma, eu acho que a gente precisa realmente pensar em ações que promovam a erradicação do trabalho infantil, de toda forma de violação de direito de criança e adolescente do nosso município. Obrigada. Gratidão, Obrigada, gente. obrigada. Até a próxima.